Apoio Cronos. Casas da Água. Muito bem, nós estamos começando mais uma edição do nosso condomínio hoje para Cronos e Casas da Água. Programa do Sindiconde, já em novo formato desde o início desse mês, nesse ano de 2013. 30 minutos direto, tratando de assuntos da maior importância, como sempre, e de forma construtiva para você, síndico, para você, condômino, enfim, quem está convivendo e vivendo dentro dessa área. Como de costume, o nosso presidente, Alfred Heimann, está conosco e vai, inclusive, introduzir o nosso convidado, que também é do conhecimento de vocês, porque nós teremos dois temas muito importantes para serem tratados. Presidente, uma honra, um prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco. Tudo bom? Boa tarde, gente. Boa tarde, telespectadores, síndicos, condôminos. Com meus votos de que vocês todos estejam bastante preparados para esse ano de 2013, cheio de saúde, vontade de ganhar, vontade de vencer, e que esse ano seja muito bom para todos. O Sindiconde está altamente preocupado em trazer a informação para os condomínios cada vez mais, visto que muitas matérias, muitas coisas estão acontecendo e que, na verdade, são muito pouco divulgadas, ou, quando divulgadas, eles são em letras assim minúsculas, que não chamam a atenção necessária que os condomínios precisam e os condôminos precisam, e tendo em vista as responsabilidades de cada um, e nós com a responsabilidade de informar e dizer aos nossos sindicalizados que as regras do jogo precisam ser obedecidas, porque ninguém pode desconhecer a lei. É verdade. Então eu hoje estou trazendo como convidado e nosso parceiro de todos os dias praticamente, dentro do Sindiconde, Dr. Alberto Calgar, advogado, especialista na área de condomínios, e quase todos os dias. Por quê? Porque, gente, quase todos os dias tem problemas diferenciados e diferentes dentro da área condominial. Nós estamos aí com alguns problemas mais graves, que nós vamos citar depois, vamos trazer aqui autoridades para nós fazer um esclarecimento maior. E o grande problema ainda, e isso com toda certeza vai chegar um momento que isso vai se solucionar, que é esse momento de transição daí da prefeitura, dos políticos e dos cargos e de Câmara e outros mais, claro, que estão esbarrando, digamos assim, com velhas tradições aí, e que precisam, e que eles desejam mudar, tem que ser mudado. De forma que, eu, apresentando o Dr. Alberto, nós vamos bater aqui dois temas hoje. O primeiro, piso salarial estadual, e depois nós temos que falar sobre o recolhimento obrigatório do imposto sindical. Assunto que o Dr. Alberto vai explicar melhor do que eu. Dr. Alberto, vamos lá com o salário mínimo estadual aprovado recentemente. Primeiro, um breve histórico desse salário mínimo, e depois já entrando na área dos condomínios, para quem se aplica nos condomínios, já que há uma convenção coletiva que normatiza os salários de quem trabalha em condomínio, mas parece que tem alguns casos aí, né? Por favor. Bom, inicialmente, dar boa tarde a todos, os telespectadores, os condôminos, síndicos, administradores que nos assistem. É uma honra, mais uma vez, ser convidado ao programa para prestar os esclarecimentos e tentar ajudar o máximo possível. Fazer aqui na televisão, onde a gente tem um alcance maior, claro, várias pessoas assistem, aquilo que a gente faz no dia a dia do Sindiconde, que é responder as dúvidas, essas que o seu Alfred comentou. São as mais diversas dúvidas. E hoje com esses temas que são específicos, que são temas que estão mais em voga nesse mês de janeiro, né? Com relação ao piso estadual, o piso salarial estadual, ele foi introduzido alguns anos atrás e ele é fruto de uma negociação dos sindicatos, das federações, da indústria, do comércio, que são as mais representativas, né?
com a classe trabalhadora, de modo a estabelecer um piso mínimo para diversas categorias, todas arroladas na lei. Por quê? Porque muitas dessas categorias, algumas são fortes, mas muitas categorias são categorias pequenas ou categorias que não têm uma representação sindical muito forte. Então, objetivou-se, através de lei, estabelecer um piso que todo mundo tenha um mínimo assegurado. Claro. Logicamente, todo ano esse piso tem que ser revisto, assim como acontece com as convenções coletivas de trabalho, que são negociadas anualmente pelo sindicato, reajuste, alteração de cláusulas. Como é que se dá essa questão da lei estadual, até por uma praxe? Essas federações, no caso a Fiesc, que tem comandado essas negociações pela classe dos empregadores, dos empresários, junto com a classe patronal, eles negociam e, via de regra, aí, com discussões, eles têm chegado a fatores de reajuste. E isso é levado à Assembleia e é feita a aprovação, né, para virar lei. E a partir do momento em que se torna lei, é válido, tem que ser observado por todas as categorias, exceto aquelas que tenham convenção coletiva de trabalho negociada entre os sindicatos da sua categoria. Isso é uma previsão que a própria lei estadual do piso, ela diz bem claramente que o piso se aplica às categorias que não têm negociação coletiva entre os seus sindicatos. Então, se a sua categoria ela tem uma negociação coletiva, prevalece a convenção. Isso já, inclusive, foi objeto de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, foi contestado, mas realmente vale dessa forma. O novo piso estadual, ele tem um reajuste de cerca de, acredito que 9%, 9, alguma coisa, de modo que, especificamente, aos condomínios interessa o quê? O piso salarial estadual dos condomínios, ele era de R$ 800 no ano passado. E esse ano, fruto do objeto da negociação, ele foi elevado para R$ 875. Ele era de 840. Não, R$ 800 do piso estadual. Não o o piso estadual. Não o da nossa convenção coletiva. O estadual era 800, agora passa 875. Com relação àquilo que eu falei, não vale para as categorias que têm convenção coletiva de trabalho celebrada. No entanto, com relação aos condomínios, isso foi objeto de negociação, a convenção coletiva de trabalho dos condomínios, ela tem uma cláusula, a cláusula, o parágrafo 1º, acredito, ou o parágrafo único, da cláusula 3ª, e ela menciona o seguinte, que se durante a vigência da convenção coletiva o piso salarial estadual for elevado e ultrapassar o piso da convenção, prevalece o maior. Quando é que a convenção dos condomínios começou a vigorar? A convenção atual começou a vigorar em maio do ano passado. Certo. Com um piso salarial de R$ 840. 840. O piso mínimo, que em outubro teve já um aumento de 2%, né? Tá. Que chega a algo em torno de 850, 856. Uma antecipação, né? Uma antecipação do dissídio desse ano. De modo que não se aplica a todos os empregados de condomínios. Mas aquele empregado de condomínio que hoje recebe abaixo de R$ 875, ele, a partir de janeiro, que é desde quando passa a vigorar a lei estadual, ele deve ter o seu salário reajustado para R$ 875. Quer dizer que não pode ganhar menos do que o piso estadual estipulado. Não, nenhum funcionário de condomínio hoje pode ganhar, a partir de janeiro, 1º de janeiro, menos de R$ 875. Como o piso da categoria dos condomínios, ele já é um piso muito próximo da lei estadual, claro, essa elevação do piso estadual se aplica a muito pouca gente. Claro. Né? Mas, eventualmente, o funcionário que foi contratado há pouco tempo e ganha o piso de 840, 856, ele hoje, a partir de janeiro, tem que ser elevado a 875. Isso vai pagar aí uma diferença de 15, 20 reais em cima do salário. Quem já ganha acima, não tem reajuste nenhum, em virtude da lei estadual. Certo. Né? Se você tem alguma dúvida, quer apresentar alguma sugestão, crítica ou saber quem vai sentar aqui na bancada, sindiconde@gmail.com. Gustavo e a equipe lá para responder a você. Dr. Alberto Calgar é o especialista na área de condomínios, conversando conosco na edição de hoje sobre o salário mínimo estadual, já explicou, e daqui a pouco nós vamos falar sobre imposto sindical. É alguma coisa mais com relação ao salário antes de passar para o presidente, ou já passando ao presidente com relação ao salário estadual?
Não, só prestar atenção, porque anos anteriores houveram assim uma série de perguntas por parte, inclusive, de escritórios de contabilidade, aplica, não aplica, faz ou não faz. Nós, pelo menos, temos a esperança de que todos aqueles funcionários de condomínio, seja ele qual for, que ele tenha um mínimo de R$840 atual, de acordo com a convenção. Alguns não têm. Nós vamos, inclusive, levar esse assunto ainda, porque existem aqueles que têm o salário reduzido, digamos, em função de horário de trabalho. Jornada de trabalho. Reduzida. Trabalha de 4 ou 6 horas dia, certo? Recebe proporcional. Isso aí nós temos que ainda fazer uma pesquisa um pouco maior a respeito da lei, certo? Mas eu acredito que o Alberto tem a resposta para isso. Isso é interessante, uma coisa realmente eu não falei, é muito importante lembrar, seu Alfred, que esses pisos salarial, tanto da convenção coletiva quanto esse de R$ 875 do estadual, são para quantas horas? Ele se aplica para aquela jornada de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Ah, é? Tá? Em matéria de condomínio, existem funcionários que recebem menos do que esse piso, e é legal, não precisam receber o piso, porque trabalham em jornada inferior. 6 horas, então, 4 horas. 4 horas. Existe essa previsão na convenção e isso deve ser respeitado. E esse que trabalha em tempo proporcional, ele deve receber proporcionalmente ao piso. Claro. Não vai precisar aumentar o salário dele a 875. Isso serve para a jornada, aquela jornada padrão de trabalho, de segunda a sexta, 8 horas diárias, sábado 4 horas, somando 44 horas semanais. Perfeito. Essa é a jornada padrão. Muito bem. Temos aí, então, uma solução já. Pequenas dúvidas ainda precisam ser esclarecidas. Vou dizer qual. Exemplo, ascensorista de elevador. Elas têm, a jornada de trabalho delas é de 6 horas. O piso delas é de 875, no caso. Porque é função regulamentada? Olha, isso é uma questão que tem gerado alguma discussão, uma interpretação, tá? O meu entendimento pessoal, e em matéria de justiça, os advogados, às vezes são, muitos colegas às vezes comentam que a gente costuma usar o termo salvo melhor juízo, porque é o meu juízo, é a minha interpretação da lei. Eu faço essa interpretação, às vezes algum advogado, um jurista vai fazer outra, claro. E isso só vai se poder dizer assim, não, é certo, quando chegar na justiça e for decidido lá pelo Tribunal Superior do Trabalho e eventualmente pelo STJ, STF, né? Porque é o meu entendimento, é o entendimento de outro, e às vezes o juiz do trabalho entende de uma forma, o tribunal entende de outra, e lá no Tribunal Superior do Trabalho se dá um outro entendimento diferente. Correto. Mas o meu entendimento, e o entendimento de vários colegas que eu conversei, é que quem tem jornada de trabalho inferior a 6 horas, recebe proporcionalmente ao piso. Inferior a 8 horas. A 8 horas, perdão. Recebe proporcionalmente o piso. Independente da função. Independente da função. Mesmo que ela seja regulamentada por outros instrumentos e tal? Não, para mim, continua o mesmo entendimento. Porque está dentro da área condominial. Porque está dentro da área condominial. Isso criou uma série de problemas em termos nacionais, porque, como vocês sabem, nós participamos de muitas reuniões e encontros nacionais a respeito do assunto. Só 5 estados brasileiros têm o piso estadual. Na vinda do piso estadual, ele foi muito mal elaborado, digamos assim, de uma certa forma. Os condomínios, por exemplo, estão citados ou obrigados dentro da cláusula, de, se não me engano, no número 4, certo? Não é que é o maior piso, que é o de funcionário, de empregados. O Alberto pode até ler a cláusula que está aí. É verdade. Isso foi, no nosso entendimento Sindiconde, já foi bastante debatido. Foi um erro, um equívoco do Legislativo, certo. Porque ele estabeleceu para o piso estadual 4 faixas salariais. Então, enumerando diversas categorias em cada uma dessas faixas. A hotelaria, por exemplo, tem uma... A hotelaria está numa dessas faixas menores de reajuste salarial, enquanto os condomínios estão na maior faixa. Na que tem a maior remuneração, junto com a indústria metalúrgica, indústria mecânica, materiais elétricos, indústria de vidro e cristais, que são indústrias
que geram lucro, Sim. grandes lucros, ainda mais nessa época de crescimento do país. Claro. Né? E o condomínio ele foi colocado junto, o condomínio que não gera lucro, que Sim, é simples rateio de despesas, engraçado. ele foi colocado nessa categoria junto com grandes indústrias. Então, os condomínios acabam sofrendo muito com isso, tá? Porque o reajuste ele vem meio que à força pela lei. Enquanto a hotelaria, por exemplo, está numa categoria muito abaixo, e os funcionários de hotéis geralmente têm funções parecidas com os funcionários de condomínio. Com limpeza, sensorista, portaria, limpeza, zelador. Né? Então, ao nosso entender, é um equívoco legislativo. E para corrigir isso, precisaria de uma alteração legislativa. Né? O que nós vamos providenciar vamos ainda tentar. este ano. Claro. Nós vamos ao Legislativo, vamos ao governo, a quem de direito no assunto, para ver se nós fizemos essa alteração que entendemos como justa. Não queremos baixar o salário de ninguém, mas precisamos enquadrar a coisa dentro do justo. Muito bem, o nosso condomínio hoje é programa transmitido aqui pelo Canal 4, também pela TV Sindiconde, pela NET, Canal 4, pela internet 24 horas, tempo real, tem suas reapresentações e tem o apoio de Cronos e Casas da Água. E se você quiser ir até o Sindiconde ou escrever uma carta, se não usa a internet, é Edifício Seiza Center, sobre loja Bloco B, Avenida Osmar Cunha 183, o CEP 88015-100. Telefone, para quem quiser ligar, código de área de Florianópolis 48, 33338677. Nós ainda temos coluna semanal, toda sexta-feira, encartada no Jornal Notícias do Dia, no Clube do Imóvel, e quinzenalmente no Fique Esperto, na Grande Florianópolis. Presidente, é a hora do imposto sindical? Sim. Nós estamos no mês de janeiro. Sim. E no último dia do mês de janeiro vence o imposto sindical, que é um imposto legal, federal, instituído pelo governo federal, e que precisa ser obedecido por todos. Para o caso dos condomínios, o imposto vence no dia 31 de janeiro. O valor deste ano, deste imposto sindical anual, ele está na ordem de R$ 164, certo? O que, para o sindicato, no momento que sobra o sindicato através do rateio legal, menos de R$ 100 por ano, o que representa menos do que R$ 10 por mês, certo? E que com isso nós estamos aqui nesse momento podendo estar uma porta aberta e estar aqui defendendo os condôminos de um modo geral, porque realmente, gente, a gente está fazendo até um esforço assim fora do comum, para que possamos estar presentes nos condomínios. E estamos hoje, Gilberto, com uma frequência superior a 10, eu acho que já chega a 12 pessoas média dia, em que nós estamos abertos nas consultas que nós recebemos de corpo presente. Isso é bom. Muito bom, é ótimo. Isso mostra que as pessoas estão interessadas em saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Como assim, fazer. Nós temos das coisas mais comuns e das coisas mais corriqueiras até as coisas mais complicadas. E nós, quando não temos esta resposta imediata lá dentro do sindicato, através dos nossos funcionários e de mim mesmo, nós fazemos as consultas, mas nós temos o Alberto, que é um expert em termos de direito de condomínios. Então, a gente procura dar um encaminhamento sempre com solução para o condômino. Ele tendo, ou se ele tem razão, ele vai ter comunicado da razão dele, e se ele não tiver razão, também vai ser comunicado. Essa questão do imposto sindical, muitos condomínios, muitos síndicos, né, e às vezes até o próprio morador, o condômino, diz, pô, mas imposto e tal, etc.
Primeiro, o imposto não é inventado pelo sindicato, pelo Sindicon, nem nada. Ele é fruto de um decreto, de uma lei oriunda do governo federal em Brasília. Qual é a área que emite? É Ministério do Trabalho? O que é? Ele já vem previsto, o imposto sindical, ele já vem previsto na CLT, Tá. na consolidação das leis do trabalho. Certo. E é previsto também na própria Constituição Federal. Certo. A parte que fala no artigo 8º, ele fala da questão dos sindicatos, ele fala, inclusive, sobre o imposto sindical. Claro. Que é justamente, como o senhor falou, para a manutenção das atividades do sindicato. É interessante, inclusive, para o governo e até para o país, que existam sindicatos fortes, sindicatos organizados, Claro. tanto na área de empregados quanto na área de empregadores. Claro. Porque assim se chega, dois sindicatos com força, bem representados, eles conseguem defender os interesses da categoria e cada um, logicamente, puxando a corda para o seu lado, Claro. chega-se num ponto de equilíbrio, ganham os empregados, os empregadores também, porque eles, eles conseguem chegar num limite de cláusulas econômicas de pagamento, cláusulas sociais em que eles conseguem oferecer benefícios para os seus empregados. Claro. E tem empregados melhores, produzindo mais. Claro. Então o sindicato ele tem que ser forte e para ser forte ele precisa de recursos. Tá, e aí então, veio o imposto sindical e então há que haver a consciência que é que nem o IPVA do seu carro, da sua moto, o IPTU da sua casa, tem que ser pago, porque senão dá problema para o condomínio, para o síndico, para todo mundo. Dá problema. Entra em dívida ativa, aquelas coisas todas e tal. O nome correto, na verdade, do imposto sindical é contribuição sindical. Certo. Mas existe essa... Antigamente era chamado de imposto sindical e hoje muita gente ainda chama. Por quê? Porque ele é o único tipo de contribuição ao sindicato que vem previsto na lei, que vem previsto na convenção e na CLT. E ele é chamado de imposto por quê? Porque ele tem um caráter tributário, ele tem um caráter de tributo. Como o Alfred falou, de R$ 164, que é o valor mínimo, que é o que os condomínios pagam, todos pagam R$ 164. Não importa o tamanho? O Sindiconde, no caso, fica com 60%. Certo. Então ele não fica com todo esse valor. A confederação fica com mais 5%, a federação fica com 15%, e 20% dessa contribuição é destinada ao Ministério do Trabalho, no Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. E o Sindiconde fica com R$ 98,40. É menos de R$ 100 ainda. O caráter tributário, Gilberto, dessa contribuição sindical é justamente por esses 20% que vão para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Claro. Porque esse dinheiro ele retorna a um órgão do governo federal, tem destinação em benefício dos trabalhadores e isso dá, primeiro, o caráter de tributo, segundo, o interesse e a obrigação do Ministério do Trabalho de fiscalizar e a obrigação dele, e aí essa obrigação imposta inclusive ao sindicato, de exigir a cobrança, o pagamento, e o Ministério do Trabalho, inclusive, podendo fazer uma fiscalização, punir, aplicar multas, e levar até mesmo a dívida ativa para execução, quem não paga o imposto sindical. E isso atinge o condomínio e o síndico que está na gestão no momento do não pagamento, se não houver o pagamento por algum motivo daquela... É ele? São os dois? Como é que funciona essa... Diretamente, a responsabilidade recai sobre o condomínio. Certo. Só que o síndico, como administrador do condomínio, assim como o gerente de uma empresa, ele tem responsabilidade perante os seus administrados, perante os demais condôminos. Então, se o condômino eventualmente for fiscalizado e punido pelo Ministério do Trabalho, os condôminos, que são quem vão arcar com esse prejuízo, vão cobrar do síndico, que é o administrador, é o responsável por cumprir a lei. Por cumprir tudo aquilo, as obrigações que o condomínio tem, é a responsabilidade do síndico. Então, é importante fazer esse alerta. Como é que eles recebem isso para pagar? Pode falar. Se o condomínio, por acaso, se o síndico se recusar a pagar, certo? Ele responde pessoalmente por isso. Solidariamente, né? Sim. Se ele se recusar de pagar, ele leva o assunto à Assembleia do Condomínio. A Assembleia do Condomínio, não aprovando ou determinando, não paga ou paga, cabe então a responsabilidade do condomínio de um modo geral. Certo. Dizer ainda que o condomínio, ele pode inclusive se isentar do pagamento. Pode? Pode.
A legislação é clara, quem precisar dessa informação, nós temos ela em todos os seus itens, só que o condomínio anualmente terá que prestar conta ao Ministério do Trabalho, através do balanço, não é, de toda a sua receita e de toda a sua despesa, bem como comprovar os recolhimentos de empregados, afinal, a contabilidade inteira, certo? E qualquer outra falha houver, cabe ao Ministério do Trabalho resolver ou aplicar multa ou solicitar a correção da coisa. E como faz o síndico, que agora já ficou com os cabelos meio em pé, disse, meu Deus, faltam 15 dias, é dia 31, deixa eu ver aqui como é que tá. Tenho dinheiro, como é que eu faço? Não recebi nada ainda, eu tenho que procurar, já recebi, vou procurar aqui. Como é que ele faz para pagar? Ô Gilberto, todos os condomínios sabem que no dia 31 de janeiro vence o imposto sindical. E eles recebem o quê? Como é que faz? Não, eles sabem, eles recebem agora, estou recebendo o bloco, o DOC. Vocês mandam ou o governo manda? Não, nós mandamos por determinação do governo. Certo. Era isso que eu queria. Não é só os condomínios, toda a classe empresarial e de empregadores, o vencimento é o último dia do mês de janeiro do imposto sindical para o sindicato representativo. Certo. No caso dos condomínios, o Sindiconde, ele emite a GRCSU. É a Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana. Um boletim. É um boleto da Caixa Econômica Federal. Tá? E o Sindiconde, inclusive nos últimos anos, tem trabalhado muito na atualização. Aí e só pode recolher na Caixa Econômica? Só na Caixa Econômica, só através dessa guia. Não adianta ir pagar no Sindiconde ou pagar no seu sindicato. O Sindiconde não recebe, né? Inclusive? Porque a própria Caixa nessa guia faz aquela divisão de 20%, 5%, que já é automático. Tá? O Sindiconde toma o cuidado de enviar a todos os condomínios do cadastro dele já o boleto, preenchido com o valor, todo certinho. Eventualmente, quem não conseguir, quem não receber por uma falha do correio, ou extraviou, qualquer problema, o condomínio foi constituído agora no final do ano e o Sindiconde ainda não tem seu cadastro, pode procurar o Sindiconde emite o boleto, tá? Através do sistema de emissão e entrega ao condomínio. Se eventualmente não pagar até o dia 31, pode procurar o Sindiconde, dá para emitir o boleto posteriormente e regularizar. Logicamente tem encargos, sim, aí vai ter juros, tem multa, e tal. mas a qualquer momento pode ser regularizada a situação. Inclusive, quem não recolheu nos anos passados pode regularizar agora. Né? Então, não é porque não pagou no dia 31 que vou pagar só quando for chamado à justiça. Não, claro que não. Isso pode e deve ser regularizado o quanto antes. Quem não recebeu, procura o Sindiconde nos contatos que estão aí, foram anunciados, que vai ser emitida a guia. Pode ser enviada a guia por e-mail, só ligar para lá. Né? O pessoal envia guia por e-mail, tem como resolver fácil. Fernando Patunas na direção das imagens, câmera e estúdio o Pedro Rios, coordenação de operações João Carlos Carvalho, direção-geral Silvio Manioto. É o nosso condomínio hoje. Presença do presidente Alfred Heilmann, também do nosso convidado, o advogado especialista na área de condomínio, doutor Alberto Calgaro, para Cronos e Casas da Água. O que faltou ser dito? Só dizer a todos os condôminos que o Sindiconde, no ano de 2012, e ainda vai continuar pelo menos aí mais uns 4 a 5 meses, neste ano 2013, ele fez um levantamento cadastral de todos os condomínios existentes nos municípios de São José, Biguaçu, Palhoça e Florianópolis. Talvez haja aí, possa haver um erro aí de não superior a 1%. Sim. O que não significa não invalida, nada. E mesmo porque aquilo que se falou aqui agora, um condomínio que terminou, ficou pronto e constituído só agora há cerca de 15 dias ou 20 dias, um mês atrás. Mas, de qualquer maneira, esses aí também já estão todos eles cadastrados, porque nós temos todo o cadastro através do GPS, nós sabemos onde é que está o condomínio, certo? E dizer a vocês de que não devem deixar de pagar, porque, além de ser pouco, vocês têm muito a ganhar. Doutor Alberto, o que o senhor imaginou dizer sobre as duas questões, imposto e a primeira do programa Salário Mínimo Estadual, que por acaso não teve a oportunidade para a gente encerrar? Eu acredito que pelo menos o geral, o que era mais importante foi dito. Tenho certeza que
vai ter dúvida. Claro. E quero dizer para as pessoas que não tenham dúvida, não fiquem com a dúvida. Se tiverem dúvida, não façam um recolhimento errado, não ajam errado. Se tiver qualquer dúvida, liga no Sindiconde. Se o Sindiconde não souber, eles vão nos passar, vão passar para mim. Pode entrar por e-mail também, pode, né? mandar e-mail lá para o Sindiconde. Eles nos repassam para mim, para o Dr. Sandro Barreto, nós fazemos a resposta. Se for necessário um atendimento pessoal, vamos agendar um horário, vai ser respondido. Não só com relação a isso que foi dito hoje, com relação a tudo, mas o importante é, não fiquem com dúvida. Se vão fazer, se o síndico tem alguma dúvida, vai fazer alguma grande obra, alguma coisa no condomínio, pode ir lá buscar a consultoria do Sindiconde, que o Sindiconde presta esse serviço sem custos ao condomínio. E os síndicos têm que usar desse benefício, porque é melhor fazer bem feito antes e uma vez só, do que eventualmente fazer mal feito e tentar remediar depois. Aí custa caro e o Sindiconde não pode ajudar. Claro. Ele pode ajudar antes. Todo mundo agir como tem que ser o correto, o que manda a lei. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco mais na TV Sindiconde, né? No site do Sindiconde. Fernando, reprise sábado 19 e segunda 21. Era isso? Era isso? Ok. Muito obrigado a Cronos Casas da Água, a você, assinante NET, e a você, internauta. Até o nosso próximo Nosso Condomínio Hoje. Apoio Cronos. Casas da Água.